Vamos tratar aqui nesse vídeo um grupo de ativos de renda fixa que está presente em 9 a cada 10 carteiras de clientes que recebemos em nossa plataforma. Vamos falar aqui dos CDBs, LCIs e LCAs. Vamos já iniciar entendendo se de fato são ativos realmente sem risco, como muitos comentam. A resposta de forma direta e clara é: existem riscos sim. E o maior risco desse título de renda fixa é ligado justamente ao emissor. Ou seja, é a empresa que está recebendo esse empréstimo do seu dinheiro. No geral, o cliente recebe mensagem dos seus gerentes, do assessor, das corretoras do Itaú, XP, BTG, Bradesco, e acha que o LCI é justamente do Itaú, da XP, do Bradesco, mas no geral não é. Nada adianta olhar apenas o prazo e a taxa, sem saber quem é o emissor. Você precisa saber se quem está emprestando o dinheiro tem característica de um bom pagador, como qualquer pessoa que você emprestaria dinheiro. O emissor é o pilar principal desse prédio, porque a taxa só vai ser boa se o emissor for bom. É fundamental comparar as taxas oferecidas pelo emissor com as taxas do governo, para justamente avaliar se esse rendimento maior se justifica com esse risco adicional. Às vezes, um investimento pode parecer super atraente devido à alta taxa de juros, mas o risco associado ao emissor pode justamente não compensar. O erro grosseiro aqui, mas que acontece com muita frequência, é quando o cliente compra um CDB praticamente pela mesma taxa do Tesouro, ou seja, de um título do governo. Busque sempre entender qual seria a taxa justa para comparar com esse título do governo. Em breve, justamente no nosso site, a gente vai disponibilizar um comparador gratuito para você poder fazer essa checagem. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro como comparar. Se você deseja adquirir um CDB pré-fixado, por exemplo, verifique primeiro o prazo do CDB que você quer comprar. Então, no exemplo, 12 meses. Consulte a taxa de 12 meses para esse título do governo, seja na B3 ou no nosso site da Duop. Então, no caso, a gente pode ter visto no site da B3 ou no Duop que a taxa do título do governo seria 12,90, e aí você vai comparar com a oferta dessa CDB pré-fixada. No caso aqui, imaginemos que seja 12,92. Vou botar aqui na tela. Justamente, isso não parece ser muito vantajoso, né? Porque você pode obter um título do governo pré-fixado a 12,90 e estão te oferecendo um título a 12,92, praticamente a mesma taxa. Então não parece fazer sentido optar por uma taxa praticamente igual do título do banco com o título do Tesouro, já que o risco do Tesouro é infinitamente menor. Eu vou trazer mais um exemplo aqui para ficar ainda mais claro. Supondo que seja oferecido um título atrelado ao IPCA. O procedimento, a ideia é a mesma. Você entra no site ou da B3 ou da Ambima, e também vamos disponibilizar no próprio site da Duop, e você vai comparar esse título e você vai olhar a taxa das NTNs nos prazos próximos a esse título que lhe foi oferecido. Não é necessário que o prazo seja exatamente o mesmo, tá? Uma aproximação nesse caso vai funcionar. Então, se o seu CDB atrelado ao IPCA vence em 26, você busca um título próximo a 2026 no Tesouro. Então, se a taxa observada no Tesouro, por exemplo, for perto de 7% mais IPCA e a taxa do CDB for cerca de 7,10 mais IPCA, você percebe que você vai carregar esse título com mais risco por mais 0,10 de taxa ano. E aí você vai ter que fazer a ponderação se vale a pena carregar esse risco por apenas esse 0,10 ao ano. Agora vamos para um outro ponto importante. Muitos devem estar pensando, mas para que eu vou fazer essa comparação se o FGC já protege meu investimento? E na teoria eu não precisaria me preocupar justamente com esse risco de crédito desse emissor, desse banco. No entanto, esse raciocínio tem um erro conceitual comum e que devemos evitar, e eu vou falar por quê. O Fundo Garantidor de Crédito não é uma instituição pública, é uma instituição privada e funciona basicamente semelhante a uma seguradora, como uma Sul América. Mas como toda seguradora, ela aguenta algum nível de crise, mas no geral não aguenta crises sistêmicas de maiores proporções, como vimos inclusive em 2008 com as maiores seguradoras do mundo quebrando. Ou seja, existe sempre a possibilidade do que, se vier uma crise de magnitude elevada, o FGC mudar as regras ou simplesmente não conseguir cumprir a regra atual de garantir os 250 mil por ativo ou 1 milhão por CPF. O FGC deve ser sempre utilizado com prudência. Não é sensato investir em qualquer banco apenas porque o FGC cobre. Não devemos contar com a sorte ou ficar na torcida sempre, eterna, de que não ocorra nenhuma crise financeira. Portanto, a gente aqui na Duop sempre fala para o cliente para ter cautela ao investir em bancos menores, mesmo que estejam sob a proteção do FGC. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço da equipe da Duop.